O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem ouve estas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem ouve a palavra de Deus, quem ouve Deus que fala, que obedece, que faz a vontade do Pai que está no céu, é como uma pessoa que está construindo a sua vida sobre o alicerce que se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos fala, Deus gosta de falar com cada um de nós. Antes que nós nos viramos para Deus, Deus toma a iniciativa e Ele é o primeiro para falar conosco. Nem estamos prestando atenção, nem imaginando, e Deus está falando, querendo comunicar algo importante para cada um de nós. Vocês dizem na missa, Ele está no meio de nós, e Ele aqui dentro de nós está falando conosco. Ele vai nos dizer como que resolvemos aqueles problemas, o que faz com aquela pessoa, como que eu saio desta situação. Ele está no meio de nós, falando conosco, comunicando conosco. Eu acredito que Ele é mais íntimo a nós do que nós somos conosco mesmo. Ele nos fez, Ele orienta, nós que somos dele. Deus sempre revela os seus planos. Esse livro é a palavra de Deus. E você pode ler esse livro e conhecer muitíssima coisa que o Senhor está querendo de você. Você vai conhecer Deus, conseguir ter uma intimidade com nosso Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus, tomara que coloque em prática, tomara que todos nós sejamos pessoas prudentes, e a nossa vida é construída sobre a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ele mostra para nós os seus planos. Ele se revela. É possível conhecer Deus. Ele nos ensina. Jesus Cristo veio como mestre para nos ensinar. E Ele continua como ressuscitado glorioso, querendo nos ensinar muitíssimas coisas. Ele ensina os apóstolos. Ele ensina os apóstolos de hoje. Ele ensina a igreja, que é o corpo dele. E a igreja nos ensina. O Espírito Santo vem soprar sobre nós. E pela moção do Divino Espírito Santo, conhecemos a vontade de Deus. Então é muito profundo quando Jesus diz: quem ouve minhas palavras, a palavra de Jesus, a palavra falada por um membro da sua família, e as põe em prática, é uma pessoa que está segura sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela frase, o verbo se fez carne, a palavra falada por Deus, Jesus, entrou na nossa raça humana para nos divinizar, para nós termos uma vida espiritual. Deus Pai falou e Jesus entrou. Pode entrar no coração de cada um de nós. Ele não está longe de nós, não. Ele está ao nosso lado e pode estar dentro de cada um de nós. Agora é necessário silenciar-se, escutar a voz de Deus, acreditar que Ele fala conosco. Então o divino move o humano, toca o coração, mas ilumina também na inteligência, a vontade nossa. Ele está no meio de nós. E Ele diz: permanecei em mim, permaneça na minha presença, eu vou permanecer na sua presença, falando, orientando. E saímos para trabalhar, e Ele orienta nosso trabalho, orienta nossas palavras. São palavras de sabedoria que vêm. Não se preocupe aquilo que você vai falar, porque na hora o Divino Espírito Santo vai te dizer o que você deve dizer. E vai orientar a sua vida, para que sua vida seja uma vida segura sobre a rocha de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que todos nós temos a necessidade de ser iluminados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus se revela e ultrapassa o nosso entendimento, às vezes, as coisas que estamos falando, não é? Ele nos diz as verdades religiosas, morais, que são muito além de que nós conseguimos imaginar, porque estamos anunciando Jesus e falando de Deus, não é? Deus está no meio de nós, falando conosco. Sabe que todos nós temos uma natureza e uma vocação de sermos pessoas religiosas. É a nossa natureza. Nós somos criaturas e só o Criador nos satisfaz. E Deus é Espírito. E nós seremos pessoas espirituais e pessoas religiosas. Nós viemos de Deus, estamos caminhando no sentido de nosso Deus, e só temos uma vida plena quando temos um relacionamento forte com nosso Deus. Aí nós somos felizes. A satisfação da criatura, ter contato com o
Criador. Nós fomos feitos para viver em comunhão com nosso Deus. E ali nós encontramos a nossa felicidade, não é? Não há coisa, não há prazer superior ao encontro profundo com nosso Deus. E Deus revela, Deus ensina para nós a sua santa vontade. Então eu leio de novo aquela passagem. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não, não é para falar, mas que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque quem ouve minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e vieram as enchentes, os ventos vieram contra a casa e a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Mas o contrário, se a casa é construída na areia, vem os ventos, enchentes e cai, e a ruína é muito, muito grande. O impressionante é que Deus quis revelar-se a si mesmo. E Ele quer que todos nós conheçamos a vontade dEle. Por causa da presença amorosa de Jesus Cristo dentro de nós, por causa do Espírito Santo, nós temos acesso ao nosso Pai. E nós nos tornamos participantes da natureza divina. Que maravilha! O Deus que está na luz inacessível quer comunicar a sua própria vida divina a nós. Nós fomos criados livremente por Ele, e Ele quer que todos nós passemos a ser e viver como filhos e filhas adotivos de Deus e herdeiros de Deus. Deus nos dá a capacidade de responder, dizer sim, não é? E a vida nossa é conforme a vontade de Deus. Gradativamente as graças vão acontecendo. Gradativamente a pessoa é transformada naquele que nos ama. Diga sim, abaixe sua cabeça, responde a palavra de Deus.